Olá, pessoal, tudo bom? Me chamo Júlio, sou bacharel em Direito e hoje vim aqui para bater um papo com vocês sobre o bullying. Então, nós vamos tratar hoje de bullying, respeito é o melhor caminho, né? Esse é o título que eu coloquei do material que eu vou estar apresentando para vocês hoje, tá? Eu vim a convite do professor João Luiz, né? E com muita gratidão, por meio desta apresentação, vou tratar com vocês sobre a conscientização do bullying, né? Aos alunos do sexto ao nono ano, da Escola Antônio Torqueto da Silva Polo Jauru, extensão Fazenda Lambari, município de Coxinha, estado de Mato Grosso do Sul, né? Então, vamos hoje aí estar tratando sobre o bullying. Coloquei essa imagem aqui inicial para vocês darem uma olhada, né? E aqui as menções ao professor João Luiz da Silva, né? E vamos começar então com o que é o bullying, né? Bullying, ele não é uma simples brincadeira, tá? É algo que acontece de forma repetida e que deixa a pessoa ferida emocionalmente ou fisicamente. Como, por exemplo, né, o ato de machucar, humilhar ou intimidar outra pessoa de forma repetitiva, né? Pode ser físico, verbal ou também psicológico, né? Também o bullying ele pode ocorrer nas redes sociais, né? Que a gente chama do bullying virtual, né? Que é também chamado, né, de cyberbullying. Acredito que vocês já tenham ouvido falar sobre esse termo, cyberbullying, né? Então, aqui no próximo slide, eu coloquei para vocês os tipos de bullying que a gente tem, né? Vamos tratar mais especificamente mais à frente desses tipos de bullying. Como eu disse anteriormente, o físico, ele tem a ver com a questão do contato físico, né? Então, é o empurrar, o bater, o chutar. Nós temos também o verbal, que é a questão de apelidos ofensivos, xingamentos. Então, quando você fala para o coleguinha seu gordo, né? Ou quando você fala, por exemplo, seu orelha de abano, cara de burro, né? Todos esses tipos de apelidos ofensivos, eles são bullying, né? Que você está cometendo contra outra pessoa, tá? É, existe também o bullying psicológico, né? Que daí nós estamos falando de uma exclusão, fofocas, ameaças. Então, quando você fofoca com seu coleguinha sobre alguma coisa que você viu de outra pessoa e você quer diminuir ela, então você fala, olha que menino gordinho para o seu coleguinha, né? Isso daí é um bullying psicológico, né? Exclusão, quando você exclui ele do grupo, você deixa essa pessoa, essa criança isolada, esse colega isolado, então você também está tratando aí de um bullying, né? Você está cometendo também um bullying psicológico, né? E o virtual, como eu disse para vocês, que é o cyberbullying, né? Que daí são ataques pelas redes sociais, tá? Mais à frente eu tenho uma parte ali que a gente vai falar só sobre essa questão aí do cyberbullying, né? Então, eu queria deixar aqui uma mensagem para vocês dentro dessa parte do slide aqui que eu trouxe para vocês, é que esses são os principais tipos de bullying, né? Todos eles machucam, não só no corpo, mas também no coração e na mente, tá? Então, vale sempre ter isso em mente, tá? Que quando você comete bullying, você machuca tanto o corpo quanto o coração e a mente da outra pessoa. Como a gente consegue identificar, né? Como identificar o bullying, né? Comportamentos repetitivos, né? Então, se você identificar que seu colega está com comportamentos repetitivos, né? Intenção em machucar as outras pessoas, então ele fica atacando a mesma pessoa sempre está ali na sala de aula invocando com aquele coleguinha ali da carteira de trás, ou da carteira do lado, ou do fundo da sala, ou lá da frente, né? A diferença de força ou poder, né? Você percebe que aquele indivíduo ele tem poder sobre o outro, né? Ele fala para o outro, faz isso, o outro vai e faz. Ele tem força sobre o outro, né? Então, essas são características aí que dá para você identificar que uma pessoa está cometendo bullying contra a outra, né? E aí nós vamos falar agora das consequências para a vítima, né?
Então, como que se sente a pessoa que sofre o bullying, né? Então, essa pessoa fica triste, isolada, queda no rendimento escolar, problemas de saúde emocional, né? As vítimas de bullying sofrem muito isso. Pode afetar tanto as notas, né, autoestima e até causar problemas como ansiedades e depressão, né? Aí já dentro daquele viés do bullying psicológico, né? Então ele atinge o psicológico do indivíduo que está sofrendo esse bullying, né? Agora eu vou passar para vocês um breve depoimento de uma pessoa que sofreu bullying, né? E o título do vídeo que a pessoa colocou no YouTube é Valorize a Vida, tá? Então vamos agora a, a esse vídeo que eu vou colocar para vocês. Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Eu passei por muito bullying na minha vida, principalmente no colégio. As pessoas me chamavam de fofão, de traquinas. Eu fingia que não ligava, pra falar a verdade. Mas quando chegava em casa, era um momento que eu ficava assim triste. Às vezes eu chegava no meu quarto, ficava quieta, não falava com ninguém. Só que eu nunca fui de falar com meus pais, porque eu sei que é difícil, né, para um pai saber que o seu filho pensa em suicídio por causa do bullying ou essas coisas, porque eu pensava nisso. E eu sei que muita gente passa por isso e pensa também no suicídio. Eu lembro também de um dia que estava na gincana do meu colégio e eu fui cantar, porque tinha show de talentos e tal no meu colégio. Então eu fui cantar. E quando eu tava no palco para cantar, meu amigo gritou assim: "Fofão!" E todo mundo começou a rir de mim. Então, e me pegou lá por dentro e eu não sabia como reagir. Isso me tocou bastante, porque eu realmente não sabia como reagir. Eu não contava com meus pais. E eu sei que o melhor naquele momento eu só queria minha mãe para me falar alguma coisa. Para que falasse: "Não, filha, vai ficar tudo bem." Quando eu cheguei em casa, é sempre assim, porque Deus sempre faz do jeito dele. Sempre o que tem que acontecer, sempre vai acontecer do jeito dele. Então, sempre quando acontecia isso, que as pessoas me xingavam, a minha mãe dentro de casa sempre falava: "Filha, como tu tá linda, como tu é linda." Então, não importa, não importa mesmo, 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 se você tem cabelo grande, tem cabelo pequeno, se você tem um nariz gigante, se você tem um nariz pequenininho, não importa, não importa mesmo. E pra você que pratica bullying, gente, para com isso, porque não é legal. As pessoas não gostam, as pessoas se sentem muito inferior e às vezes as pessoas estão passando por dificuldades dentro da família dela e isso acaba afetando mais ainda. Então, às vezes a pessoa pode se matar por sua causa e isso é pesado, isso é ruim, horrível, horrível pra pessoa. Então, em vez de falar que a pessoa é feia, gorda, estranha, fala: "Cara, como tu é legal, tu é linda, nossa, como tu tá diferente hoje." Pode ser um diferente ruim, mas pelo menos fala diferente, porque, cara, não é. Tu não tem que ficar só falando mal da pessoa, tenta falar um pouco bem, porque tu falando bem das pessoas, isso vai voltar pra ti. Tudo que a gente planta, a gente colhe. E pra você que sofre bullying, eu digo pra você: fica calma, respira, porque Deus sabe que você é linda. Antes mesmo, lindo, lindo, antes mesmo de você nascer, Deus já sabia como você era. Então, se Deus te fez assim, é porque Ele quis que você fosse assim. Então, você é lindo do jeito que você é. Deus te fez assim, porque Ele sabe que você no futuro vai falar: "Nossa, como eu sou linda." Você vai se olhar no espelho e falar: "Nossa, meu Deus, eu tô muito gato hoje. Eu tô muito gata hoje", entendeu? Deus ama a sua
essência. Então, seja muito mais por dentro do que por fora. Então, pessoal, nós podemos ver que, né, aqui um depoimento, né, de uma pessoa que sofreu bullying. E para continuar agora a nossa apresentação, né, nós vamos falar um pouquinho aqui das consequências para quem pratica, né? Então, assim, quem pratica o bullying, não pense que você não vai sofrer nada, né? Então, assim, quem pratica bullying também sofre consequências. Pode receber punições da escola, em casos mais graves, responder até na justiça, tá? Então, você pode vir a ser penalizado judicialmente, né, pelo ato de cometer o bullying, né? Dependendo do grau que a sua ação ela resultou na vítima, né? Então, dependendo do que a vítima sofreu de bullying, você pode responder até judicialmente, tá? Então, em questões ali escolares, nós temos o quê? Advertência, suspensão, expulsão, né? Podem ser situações que podem ocorrer com você, tá? E em casos de reparação legal, que nós estamos falando aí, né, de você responder na justiça, né? E o prejuízo a reputação, né? Porque a reputação de quem comete bullying também fica prejudicado, tá? Então, assim, não pense que as pessoas não vão te olhar de forma negativa, que as pessoas não vão te. Qual palavra que eu posso usar aqui? Ter um pré-julgamento, né, fazer um julgamento de você, entendeu? Dentro da própria sociedade do colégio, da própria sociedade da família, dos seus amigos próximos, tá? Então pense bem antes de você cometer, né, um bullying contra um colega, né? E vamos agora falar um pouquinho da lei, né? Vamos entrar mais a fundo na lei, né? Então, no Brasil existe uma lei específica para combater o bullying, tá? Ela define o que é, inclui a versão visual e a obrigação escolar de agir, né? Nós temos o ECA também, né, que garante a todos tenham direito, que todos tenham direito de respeito e segurança dentro do ambiente escolar e fora do ambiente escolar, né? Dentro das crianças e os adolescentes, né? E daí nós temos aqui, né? A Lei 13.185 de 2015, que define o que é bullying como intimidação sistemática, tá? Eu vou mostrar para vocês certinho ali dentro do site do Planalto, como que está especificado ali dentro dos artigos, tá? Inclui também essa lei 13.185 de 2015, o cyberbullying, tá? E obriga também as escolas a prevenir e combater, né? Então, a própria lei, ela já traz essa obrigação da instituição escolar de fazer essa prevenção, né? E de trazer esse combate ao bullying, tá? Aqui, como vou demonstrar na própria lei, podemos ver que, né? Então vamos lá, eu vou sair aqui do slide, vamos ver aqui a lei, essa 13.185. Então vamos ver aqui. O artigo 1º fica instituído o programa de combate à instituição sistemática, né? Então ele traz ali o nome de instituição sistemática chamado de bullying, em todo o território nacional, ou seja, dentro de todo o Brasil, né? No... Aí ele fala aqui, ó, seu parágrafo 1º, né? No contexto e para os fins desta lei, considera-se intimidação sistemática ou bullying toda aquela violência física ou psicológica intencional e repetitivo. Ou seja, então, tem essa questão de você ter a intenção e você fazer repetidamente, né? Então, você tem que ter a intenção de fazer mal ao próximo, né? Que ocorre sem motivação evidente, tá? Então, praticado por
indivíduos ou grupo, tá? Então não precisa de ser só uma pessoa, pode ser um grupo de pessoas cometendo também esse ato, tá? Contra ou mais pessoas. Então, você pode cometer isso contra uma pessoa ou contra um grupo de pessoas. Então, o bullying, ele não se refere apenas ao fato de você intimidar uma única pessoa. Isso também pode ocorrer em casos aonde você faça isso com um grupo de pessoas ou junto a um grupo de pessoas, tá bom? Então, a lei especifica isso, né? Aí, ali no parágrafo 2º, né? O programa instituído no artigo que se trata esse caput, que é o referido artigo ali do parágrafo 1º, né? Poderá fundamentar, que significa entrar ou representar, né? Então, na onde que vai ser representadas essas ações? No Ministério da Educação e das secretarias estaduais e municipais de educação, né? Bem como em outros órgãos que são também competentes para poder estar tratando dessa questão de bullying. Então, essas são as autoridades que inicialmente vão estar tomando ciência e estar tomando as devidas providências referente a questões de bullying, né? O artigo 2º, ele traz ali, caracteriza-se a intimidação sistemática de bullying quando há violência física ou psicológica em atos de intimidação, humilhação e discriminação, né? Então, ele especifica um pouquinho mais ali o que ele fala no artigo 1º, né? E aí ele coloca, né, ataques físicos, insultos pessoais, comentários sistemáticos e apelidos pejorativos, ameaças por qualquer motivo, grafites depreciativos, expressões preconceituosas, isolamento social consciente e predestinado, né? Premeditado, né? E as palheias. Que palheias significa o quê? Gracejos, piadas, zombarias, né? O parágrafo único ainda, ele coloca que a intimidação sistemática na rede mundial de combates é o cyberbullying, né? Que ele está falando do cyberbullying, né? Quando se usarem os instrumentos que eles são próprios para depreciar, incitar a violência, adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de criar meios de constrangimento psicossocial, né? Então, aqui ele está falando de você utilizar as redes sociais, utilizar a internet para fazer esse tipo de bullying, né? Então, ele está colocando ali que existe essa possibilidade também. Tá? A intimidação sistemática do bullying pode ser classificada conforme as ações praticadas como verbal, né? Ele está trazendo as formas: verbal, moral, sexual, social, psicológica, física e material, tá? E também traz ali, né, no último inciso, a questão virtual, né? Que é depreciar, enviar mensagens intrusivas e da intimidade, enviar ou adulterar fotos e dados pessoais que resultem em sofrimento ou com o intuito de criar meios de constrangimento psicológico e social, né? Então, ele está especificando bem quais são as ações tomadas ali dentro da internet que são caracterizadas como bullying, tá? Então, nós vimos aí que nós temos, então, a Lei 13.000, né, que trata especificamente aí dessas situações, né? Agora, nós vamos falar também aqui é, do, deixa eu ver aqui, da questão do ECA, né? Que nós temos aqui, Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que traz os direitos à liberdade, respeito à dignidade, né? Ali no seu artigo 15, e fala do direito à educação em ambientes seguros, né? Ele trata disso no seu artigo 18, no seu artigo 53, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora o... Esse aqui é o Código Penal, a gente vai tratar dele mais à frente. É esse daqui, ó. O ECA, né? Então, vamos lá. Vamos subir lá, 15, né? Ó, aqui. Cadê? Aqui, ó, artigo 15. Aqui, ó. Artigo 15, né? Ele está falando ali, ó. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoa humana em processo de desenvolvimento e como sujeito de direito civil, né, humanos e sociais, garantindo a Constituição e nas leis. Então, está delimitando aqui
que vocês, crianças e adolescentes, vocês têm, né, direito à liberdade, ao respeito, à dignidade, né? Então, dentro do próprio ECA já traz aí no artigo 15 essas especificações, né? E o que diz nosso artigo 18, né? Nosso artigo 18, ele traz que é dever de todos velar, que significa olhar, cuidar, vigiar, né? Esse é o termo velar, ele significa isso, né? Pela dignidade da criança e do adolescente, né? Pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou, ou constrangedor, né? Então, o artigo está deixando específico aí, né? Que nós temos esse dever, né? De cuidar e de zelar, né? Para que não aconteça, né? Essas coisas, né? Essas violências, questões vexatórias, né? Contra as crianças e os adolescentes, né? E o artigo 53, que está lá embaixo, eu vou dar um Ctrl F aqui, que eu acho que fica mais fácil para a gente chegar lá. 53. Artigo 53. Vamos aqui, ó. A criança e o adolescente têm direito à educação visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhe. Aí ele traz aqui o que o ECA assegura às crianças: igualdade e condições para o acesso à permanência na escola, direito a ser recepcionado por seus educadores, respeitado por seus educadores, né? Direito de combater direito de contestar critérios avaliativos, né? Ele vai levando mais abaixo ali outras situações, né? Aí nós temos também aqui, ó, o 53A, que ele fala que é dever da instituição de ensino. Então aqui ele está falando da obrigação da escola, né? Então instituição de ensino, clubes também entram aqui, né? Agremiações recreativas, que são locais de recreação, né? E estabelecimentos congêneres, que são similares, né? Assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso de dependências de drogas e ilícitos. Então, assim, muitas vezes é, as, a gente tem essas situações dentro das escolas, né, de drogas e coisas ilícitas, né, que acaba fazendo com que nós tenhamos que ter uma atenção também nesses pontos, né. E continuando aqui, no próximo slide, né, nós temos... Deixa eu fazer assim, fica mais fácil. Consequências penais. Então, vamos a elas, né? Código Penal, ele está falando aí no caso de injúria, difamação, ameaça e lesão corporal, né? Cada um com seus respectivos artigos ali, né? Então, são situações que acontecem dentro do cometimento do bullying, né? Porque quando você comete bullying com alguém, se você está falando coisas que não são verdades daquela pessoa, você está cometendo injúria, você está cometendo difamação, você está cometendo ameaça. Quando você briga, né, bate em alguém, por exemplo, né, você está na questão do bullying físico, né, nós temos a questão da lesão corporal, né, e tudo são penalidades que podem ocorrer, tá? Aqui, gente, nessas situações aqui, não são diretamente voltadas à criança ou adolescente, tá? A criança e adolescente, eles ficam mais relacionados à questão aqui do ECA, tá? Que são medidas socioeducativas que são aplicadas a esses adolescentes, tá? Essa condição penal, ela é mais para questões adultas, mas vale destacar que em casos, né, mais gravídicos, né, os pais ou responsáveis dessa criança, desse adolescente que está cometendo bullying, eles podem ser responsabilizados pelos atos dos seus filhos, né?
ou de quem eles estão ali sendo responsáveis legais, né? Então, no caso, mas eu não sou cuidado pelo meu pai, pela minha mãe, mas você é cuidado por um tio, você é cuidado por um avô, por uma avó, você é cuidado por um primo, entendeu? Que é maior de idade, que tem a sua guarda. Então, essas pessoas, elas podem ser responsabilizadas pelos atos que vocês cometem, entende? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês de forma mais branda sobre essa questão do Código Penal, só para vocês terem uma ciência ali das penalidades, né? Então, quando a gente trata de injúria, a gente está falando do artigo 140, né? Então, vamos a ele aqui, artigo 140. Então, ó, só para vocês verem, né? Injúria, injuriar alguém é ofender-lhe a dignidade ou o decoro, né? Ou seja, você está defendendo, você está ofendendo a pessoa, né? E essa pessoa, se ela entra na justiça fazendo uma reclamação que você fez essa ofensa, ela tem como comprovar isso, né? A pena que pode ser aplicada ao autor, né, da injúria é detenção, tá? De 1 a 6 meses ou multa. Então, ele pode ficar detido de 1 a 6 meses, né, dentro de uma instituição prisional, ou ele pode ter que pagar aí uma multa que vai ser estipulada pelo juiz, tá bom? E há casos também na onde isso pode se agravar, tá? Então, em situações, por exemplo, se a injúria consiste em violência ou vias de fato, ou seja, quando essa injúria acaba acarretando numa agressão física, né? Então nós temos aqui uma outra penalidade, que é a pena, né, que é a detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Aqui nós não falamos mais de uma detenção ou uma multa. Aqui nós já estamos falando que, além dessa pessoa ficar detida, ela vai ter que pagar uma multa indenizatória à vítima que sofreu, né, essa violência, né, de vias de fato, né, no caso, essa violência física, né, além da pena concorrente à violência, que daí ainda nós vamos colocar aqui que o juiz ele vai fazer o quê? Ele vai pegar essa penalidade aqui do parágrafo 2º, né, da questão da injúria, e ele vai somar a questão da lesão corporal que a gente vai ver posteriormente, tá bom? E nós temos aqui em cima, então, agora, a questão da difamação, difamar alguém. Difamar alguém é importar-lhe fato ofensivo à sua reputação, né? Então, quando você ofende a reputação de uma pessoa, né? Que nós não estamos falando mais é, da é, do decoro, né? Nós estamos falando da reputação, ou seja, né? De você tentar diminuir a reputação aquela pessoa tem uma reputação boa, é um bom aluno, é um indivíduo que sempre está ajudando, né? E você está ali falando que não, que essa pessoa rouba, que essa pessoa passa a perna nos outros, que essa pessoa mente, que essa pessoa é mentirosa, né? E falando isso de forma pejorativa, não tendo fatos de que essa pessoa realmente faz, fazendo isso mesmo para poder prejudicar, né? Nesse caso, né, a detenção aqui é de 3 meses a 1 ano e multa. Então, diferente da injúria, que ali a detenção é de 6 meses ou multa, né, um ou outro, aqui, além de você ficar detido 3 meses até 1 ano, você ainda tem a questão da multa, né? E vale a gente lembrar que quando a gente está falando da injúria, a sua penalidade, né, em sistema prisional vai até 6 meses, né? E aqui no caso, a penalidade ela vai até 1 ano, ou seja, são 6 meses a mais, né? Que você pode pegar ali de penalidade se você difamar uma pessoa, né? E vamos falar um pouquinho agora da questão da ameaça. Então vamos lá. O artigo que fala da ameaça é o 147, se eu não me engano. Isso, ameaça. Ó. Ameaçar alguém por palavras, escrito ou gestos, ou qualquer outro meio simbólico, né? De causar-lhe mal injusto e grave, né? Então, quando você ameaça bater, né, nessa pessoa que você está cometendo bullying, quando você, seja por gestos, né, não precisa ser especificamente de forma escrita ou falada, né, vou te pegar na saída, ou escrever lá no WhatsApp, né, gente, vou pegar fulano hoje na saída, faz uma rodinha lá na frente, por exemplo, entendeu? É,
Isso pode ensejar, no caso, uma detenção de 6 meses ou multa, né? Então, mas aqui nós estamos falando apenas da ameaça, tá? Eu não estou falando, no caso, de você concretizar o que você disse, tá? É só o fato de ameaçar, não é o fato de você brigar, realmente bater nessa pessoa, né, fisicamente, tá? Mas só o fato de ameaçar já pode dar aí uma detenção de 6 meses ou uma multa, tá? É, perseguição, né? Perseguição eu não tinha colocado lá no slide para vocês, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre ela também, tá? Perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou qualquer forma, invalidando ou perturbando a sua esfera de liberdade ou privacidade, né? Então, aqui nós estamos falando já de uma, não só de uma ameaça que você faz unicamente, mas vamos supor, você ameaçou hoje a pessoa, amanhã você ameaçou de novo, aí semana que vem você vai ameaça de novo, entendeu? E você vai passando o tempo e vai ameaçando essa pessoa, né? Aí nós já estamos falando de uma questão de perseguição, porque a ameaça ela acontece de uma única vez, né? Quando isso se torna reiteradamente, nós tratamos aí de perseguição, por isso que nós temos o 147A, né? E a pena aqui, ó, é de reclusão de 6 meses a 2 anos, mais a multa que você vai ter que pagar de indenização de danos morais a essa vítima, né? Então, nós temos aí o 147B também, né? Quando, no caso, né, você causa dano emocional, né, que né, é especificamente à mulher, tá? Então, assim, quando você ofende a mulher, prejudica, perturba seu pleno desenvolvimento, ou que visa degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, tal, né? Então, voltado especificamente à mulher, né? Quando você comete esse crime de perseguição à mulher, né? Aí a gente está falando já de uma questão de feminicídio, que é o fato de você ofender a mulher por ser mulher, de você bater na mulher por ser mulher, né, causar violência física à mulher só pelo fato dela ser mulher, né, que acontece muito isso. Aqui, olha só, nós temos uma reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, né? E se a conduta não constituir crime mais grave, tá? Porque em casos de crimes mais graves, nós temos aqui, ó, a pena é aumentada pela metade se o crime é cometido mediante inteligência artificial ou qualquer outro recurso tecnológico que altere a imagem ou o som da vítima. Então, assim, se você comete esse crime dentro das redes sociais, a pena ela é aumentada pela metade. Então, vamos supor, você pegou 2 anos de detenção ali, de reclusão por conta, né, de ter causado aí esse dano à mulher, né? E você vai e faz isso via internet. Então, vai ser 2 anos, mais a metade de 2 anos, que é um ano. Então, você vai ficar, na verdade, 3 anos, né? Ali, recluso, né? Dentro do sistema prisional, né? E lesão corporal é o artigo 129. Vamos falar sobre ele para a gente finalizar essa questão do Código Penal, né? Então, lesão corporal, né? Quando você entra em vias de fato com a vítima de bullying, né? A pessoa que você está atacando, né? Via bullying, né? Então, ofender a integridade corporal ou a saúde de outra pessoa, quando ele traz saúde aqui, gente, tem a ver com questões também psicológicas, tá? Então, a pena aqui é detenção de 3 meses a um ano, tá? É, a lesão corporal de natureza grave, ela, no parágrafo primeiro ali, ele fala assim, ó, se resultar incapacidade para a ocupações habituais por mais de 30 dias, né? Perigo de vida, deli- é, debilidade, né, permanente de membros, né, que no caso, vamos supor, essa pessoa vem
a se machucar, a perder a mobilidade do braço, alguma coisa assim, né? Que, assim, o bullying, gente, ele pode chegar ao ponto de fisicamente, quando você atacar alguém, você deixar essa pessoa paraplégica, por exemplo, ou de você bater nessa pessoa e ela cair por cima do braço, quebrar o braço, entendeu? Então são situações muito graves, né? Aí nessas situações aí, a lesão corporal, ela pode aumentar ali a pena, até, daí a pena de reclusão, ela pode chegar até 4 anos, né? Ela pode ter ali de 4 anos a 12 anos de prisão, tá? Então, assim, já pensou, né? Você é, chegar a fazer bullying com o coleguinha, vai fazendo bullying, essa coisa vai aumentando, essa situação vai tomando proporcionalidade, e chega um momento que você vem a vias de fato com essa vítima, né, de bullying, né, e acaba aí dentro das vias de fato, por exemplo, machucando a coluna dessa criança, desse outro indivíduo, né, desse outro adolescente. O seu pai ou sua mãe, eles podem responder e ficarem detidos aí até 12 anos de cadeia, entendeu? Então, assim, não é algo que, que seja tão simples, tá? E daí, no caso, eu já vou mostrar para vocês aqui a questão do ECA, né? Então, nós temos aqui no ECA o artigo 112. O artigo 112, ele é o artigo que ele vai tratar especificamente das infrações que são cometidas pelos adolescentes, pelas crianças e pelos adolescentes, tá? E que pode daí trazer repercussões diretas para vocês. Então, aqui, ó, verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: advertência, obrigação de reparar o dano, prestações de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção a regime de semi-liberdade e internação em estabelecimento educacional. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre as questões aqui. A advertência simples é a questão de você ser advertido por uma autoridade, né? Então você vai chegar a ser advertido por um policial ou por alguém, né, que seja de um órgão competente, né, a resolver essas situações, tá? Obrigação de reparar o dano, né? Vamos supor, você quebrou o celular, né, da vítima, você vai ter que reparar esse celular. Você quebrou, você rasgou a bolsa da vítima, você vai ter que reparar essa bolsa, entendeu? Você quebrou a bicicleta ou o patinete, enfim, né? Seja o que for, você vai ter que reparar, tá? Aí, no caso aqui, ó, prestar serviços à comunidade. Então, além de você reparar o dano à vítima, você ainda pode ter que prestar serviços à comunidade, como, por exemplo, ajudar a limpar a escola, ajudar nas atividades, por exemplo, da igreja local da sua cidade ali, ou do seu bairro, entendeu? Alguma coisa ali você vai ter que fazer, entende? E daí, no caso, liberdade assistida. A liberdade assistida tem a ver com o fato de que você vai ser vigiado por um profissional. Então, um profissional vai estar o tempo todo conversando com você, vigiando você, então, vendo quais são as suas ações, os seus atos que você vai estar tomando depois, né, do reconhecimento de que você atacou outra pessoa com bullying. Então, você vai ser acompanhado por um profissional, tá? A inserção em regime de semi-liberdade. O que significa isso daqui? Em casos mais graves, pode acontecer de você ter aquele mesmo sistema como uma pessoa adulta fica presa, que ela fica no semi-aberto, que é o quê? Você tem a liberdade durante o dia e durante a noite você tem que ficar recluso, né? Você tem que ficar dentro de casa, você não pode sair. Então, assim, isso pode acontecer também com o adolescente, tá? Então, assim, durante o dia você vai ter suas atividades escolares, você vai é, conversar com seus amigos e tudo, só que durante a noite você vai ficar privado da sua liberdade dentro de casa, né? E o mais gravítico aqui, que é a internação em estabelecimento educacional. Aqui nós estamos falando, tá, de casas de apoio, né? Então, assim,
Você sai do convívio familiar, você sai da escola e você fica em uma instituição privada da sua liberdade, claro, né? Tendo todas as suas atividades de escola e tudo ali, só que tudo dentro desse estabelecimento, tá? Então, você fica um tempo ali que vai ser determinado pelo juiz, isso pode ser 6 meses, isso pode ser um ano, isso pode ser 2 anos, né? Dependendo da gravidade da situação, tá? Então, assim, é bem sério essas situações, né? E agora, nós vamos falar aqui no slide 9 sobre a questão do cyberbullying. Então, saindo agora dessa questão do ECA, né? Vamos falar então do cyberbullying, né? Então, o que é o cyberbullying, né? O bullying na internet ainda mais perigoso porque pode viralizar e deixar marcas por muito tempo, né? Então, assim, a gente sabe que o que você posta na internet fica na internet. Então, assim, a pessoa tirou um print daquilo ali, é para o resto da vida, entendeu? Às vezes você vai estar depois lá com 20 anos, com 30 anos, e alguém vai chegar com uma imagem, com uma situação de um bullying que você sofreu dentro do colégio, entendeu? Por quê? Porque o seu colega colocou na internet isso, entendeu? Então, assim, é muito sério, tá? E para quem sofre o bullying, guardar provas no caso de cyberbullying é fundamental, tá? Que é uma forma de você comprovar, seja via WhatsApp, seja via redes sociais como Instagram, ou TikTok, ou qualquer outro tipo de rede social que você utilize, tá bom? Atinge mais pessoas, né? Se espalha mais rápido, né? Que nem eu coloquei aqui. Pode ter provas registradas, que são os prints, né? Que você pode printar, né? Que a pessoa está cometendo bullying contra você, tá? E também é crime, tá? Então, deixar bem claro, bem especificado que também é crime, tá? É fundamental entender que na internet o alcance e o prejuízo causado à vítima é infinitamente maior e que ao expor alguém, você também está se expondo, tá? Então, assim, você colocou, porque assim, para você, você colocou ali, ficou registrado que foi você que colocou, entendeu? Aí eu coloquei essa imagem aqui, ó, que é um, um que é uma campanha, né, do Ministério da Educação e da Saúde ali, né, falando sobre a questão do cyberbullying, né? Então eles colocam ali, ó, a dor de que acontece na internet, a dor que acontece na internet. Não transmita mensagens de ódio, né? Não dê engajamento, né, para essas questões ofensivas, né? Denuncie conteúdos odiosos, né? Ofereça apoio a quem está sofrendo, né? Então, a pessoa que está sofrendo o bullying, apoie essa pessoa, né? E eu vou passar para vocês agora um outro vídeo referente agora à questão do cyberbullying da Smile Lins. É um vídeo bem curtinho, tá? Ele fala ali como evitar o assédio virtual. E é bem interessante de vocês assistirem. Então vamos assistir ao vídeo. Deixa só eu mexer aqui para arrumar para vocês. Oi, Ana. Estou vendo que você está conectada. Tem muitas coisas interessantes na internet. Conversar com seus amigos pelas redes sociais deve ser muito legal. Mas, às vezes, temos que tomar cuidado, porque o nosso comportamento pode machucar os outros. Como assim? Vamos fazer um pequeno teste, tá? Imagine que no grupo de WhatsApp da escola, alguém manda uma foto constrangedora de um amigo seu. Como você reagiria? Ai, gente, não tem graça. Por que a gente não apaga a foto? O virtual é real. Conversando com um amigo, você faz uma brincadeira utilizando uma palavra não muito agradável para se dirigir a ele, mas ele fica bravo. Qual seria a sua reação?
Nossa, que exagerado! Era para ser engraçado. Eu deveria me colocar no lugar dele. Eu sei que eu errei e tenho que pedir desculpa. As palavras têm consequências. Um amigo te conta uma dificuldade dele. Você acha engraçado e quer publicar nas redes sociais. Que divertido! Vou compartilhar. Imagina a quantidade de likes que eu vou conseguir. Sou suficientemente madura para perceber quando eu devo compartilhar algo e quando não. Dessa vez, é melhor não fazer isso. O silêncio também comunica. Muito bem, Ana. Lembre-se que o nosso comportamento é fundamental para lutar contra o cyberbullying. E lembre-se, seja um bom amigo, não um observador. Se você encontrar vídeos ou mensagens ofensivas, peça para os agressores pararem. Se você se calar, também acabará contribuindo para a situação. As suas ações fazem diferença. Lembre-se que as palavras têm consequências e tudo que você disser online pode ter consequências na vida real. Respeite a privacidade dos seus amigos. Como você se sentiria se um amigo seu compartilhasse algo constrangedor sobre você? É melhor perguntar para a pessoa antes de publicar algo. Use as ferramentas que tiver à sua disposição. Na maioria das redes sociais, você pode bloquear e comunicar qualquer problema aos administradores do aplicativo. Você pode usar essas ferramentas se estiver sofrendo agressões. Se vir algo online e não gostar, ou se você achar que isso pode ofender você ou um amigo, lembre-se que você pode falar com um adulto. Se quiserem continuar aprendendo, inscrevam-se no canal da Smile and Learn clicando na foca. E se quiserem ver mais vídeos, cliquem na... Então, pessoal, a gente viu aqui, né, esse segundo vídeo que trata ali da questão do bullying, né, como evitar o assédio, né, e no nosso próximo slide a gente vai falar especificamente sobre isso, né, que já foi tratado ali, né, como agir se for vítima, né, o que você deve fazer, né, não revide com violência, como já diz no vídeo, né, procurar um adulto, né, de confiança que você possa estar conversando, tá, guardar provas, printar, né, as mensagens, né, os prints, as mensagens, são muito importantes para você comprovar, né, que você está sofrendo o bullying, tá bom? Se você for vítima, não tente revidar, peça ajuda e registre tudo o que aconteceu, tá? Exatamente tudo o que aconteceu. Como agir se presenciar? Então, você presenciou uma situação de bullying, o que você deve fazer? Não ria, ou, né, no caso, ou apoie, né, aquela situação, né? Apoie, na verdade, a vítima, tá? Cuide da vítima, né? Avisar um professor ou responsável, né? Então, assim, comente, né? Porque muitas vezes a pessoa está já emocionalmente que tá recebendo esse bullying, ela já está emocionalmente fragilizada, ela não quer contar, ela sente vergonha, né, da situação. Então, assim, você viu a situação, fala com o professor, fala com o responsável, com o adulto, né, para ele tomar atenção àquela situação, para ele olhar, para ele ver o que está acontecendo, né, para ele perceber que às vezes o professor ali no dia a dia dele ele acaba não tendo a mesma visão que vocês, entendeu? Enquanto colegas de classe, né? Então, se vê uma situação, avisa ele, né? Diz o que está acontecendo, ou para a coordenação, para pedagogo, para a direção, ou para qualquer outro adulto que estiver por perto, tá bom? Eu deixei aqui uma outra mensagem aqui, ó, que o respeito é o primeiro passo para a paz na escola, né? Então, é isso mesmo, viu, gente? O respeito é, é o primeiro passo na paz para a escola, tá? Todos nós podemos ser parte da solução, tá? Respeito e empatia mudam vidas, tá? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. E eu vou passar um último vídeo agora, que é o mais importante, tá? Agora no final. Eu deixei aqui ó, o último vídeo, e aqui embaixo eu deixei as referências da onde eu tirei as informações
para passar para vocês, tá? Então, a gente usou aqui a Lei 13.185, de 6 de novembro de 2015, usamos também a Lei 13.709, tá? De agosto de 2018, todos do Planalto, né? Utilizamos também o Ministério da Educação, o MEC, por cartilha de combate ao bullying nas escolas, tá? Usamos o Ministério da Saúde Brasil, né? Que ele tem ali o material do bullying, orientações para a prevenção, e o bullying e o cyberbullying, né? E como identificar e prevenir, tá? Da UNICEF, tá? Brasil. Então, nós usamos aí essas referências que eu deixei aqui para vocês, tá bom? E eu vou passar agora o vídeo para vocês. Na série Menos 10, A Vida é um Jogo, buscamos trazer diversos temas que afetam nossas vidas. Entre eles, o bullying. Infelizmente, um tema... Gente, só um pouquinho, que eu acho que deu algum. Um tema tão real e tão atual. Podemos passar por isso em vários lugares. Na escola, na rua, em casa, no ônibus e nas redes sociais. Não importa o lugar, o resultado sempre é o mesmo. Destruição, dor e sofrimento. Bullying. Eu não sou um menos 10. A palavra bullying significa valentão. Aquela pessoa que se acha superior a todo mundo. Isso não é legal. Mas tem uma coisa que precisa ficar clara sobre bullying. É que bullying não é brincadeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá todo mundo aqui. Isso não tem graça. Nós estamos em 7. A Valentina tá bem na sua frente. Foi só uma brincadeira. Sensação. Pelo menos a Valentina tem um poder. Ela consegue ser invisível, não é? Pesquisa revela que bullying afeta 50% das crianças e jovens em todo o mundo. Metade das crianças e jovens do mundo sofrem bullying, aponta a ONU. 1 em cada 10 estudantes no Brasil é vítima frequente de bullying. O bullying é cruel. A agressão mental machuca tanto ou até mais do que a física. O bullying verbal é o mais comum. São os xingamentos, apelidos, comentários maldosos que muitas vezes aparecem disfarçados de brincadeiras. Depois você vai ter o bullying moral, que é aquele em que acontece a difamação da pessoa através de calúnia, notícias inventadas. Isso também vai para o mundo virtual, que é o cyberbullying mais conhecido, né? Porque no bullying virtual, você vai ter essa pessoa sendo exposta por meio de imagens, por meio de mensagens e sempre nas mídias sociais. A adolescência realmente é uma fase bem complicada. Todos nós queremos nos encontrar, nos incluir e passar por humilhações e intimidações repetidas e repetidas vezes. Não ajuda em nada. Mas é preciso lembrar que quando você se omite, você está colaborando com a atitude do agressor. Para, por favor. Mentira é tão sem sal. Você não engana ninguém. De hábito é sempre melhor esquecer. Você não deve encorajar o bullying. Você não deve rir da ação do bullying.
E se você é uma vítima ou presenciou alguma situação, então procure um adulto de confiança e informe o que está acontecendo. O bullying pode estragar a vida de alguém. A Bíblia diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você. A música tema da série fala exatamente do vazio, da solidão causada pelo bullying. A visão de alguém que se sente abandonado, sem forças, preso em um quarto escuro, até que um ponto de luz, uma ajuda oferecida por uma mão amiga transforma tudo, vai envolvendo, iluminando sua mente e seu coração. E a esperança renasce. Nosso sol é Jesus. E esse sol não para de brilhar. E ninguém pode impedir. Uma coisa é certa. Quem sofre bullying precisa de esperança. E quem pratica também. Eu sei que às vezes a vida pode parecer bem complicada. Mas acredite, você não é um erro. Você foi criado com precisão. E por mais que às vezes a gente não consiga ver, a tempestade vai passar. Existe alguém que se importa. Só é preciso crer. Ninguém pode impedir o seu sol de brilhar. Não desista, porque ele não desistiu de você. Acredite, você não está sozinho. A sua voz vai ser ouvida. Mande mensagem para esse número aqui. Diga não ao bullying. Junte-se a nós e não seja um menos Deus. Então, gente, esse foi o último vídeo que eu deixei para vocês, né? E eu queria deixar só uma última mensagem para vocês agora, que é o seguinte, tá? Obrigado e espero ter contribuído um pouco para a formação, não só acadêmica de vocês, tá? Mas também para a questão da vida de vocês, na questão do dia a dia de vocês, na questão do caráter de vocês, tá bom? Obrigado a todos e até uma próxima.